Graça e paz. Hoje vamos falar do assunto muito repercutido entre a mídia nacional e em muitas partes do mundo, sobre Lázaro. E quem é Lázaro? Por que tanta dificuldade em encontrar um ser humano o qual não tem poderes paranormais? Por que a polícia demora tanto em encontrá-lo? O que está por trás dessa situação? Vamos analisar nesse vídeo. Temos alguns pontos e algumas relevâncias a identificar essa situação. O Brasil passa por um momento de grande dificuldade. O Brasil passa por uma depravação inigualável. O Brasil passa por um momento de tormenta, não só na área da saúde, mas principalmente na área da política e do judiciário. Quem é esse jovem de 27 anos que atormenta uma pequena cidade de Goiás? Um pequeno vilarejo que está extremamente assustado, envergonhado, amedrontado por essa situação catastrófica. E o que nós, como servo de Deus, devemos fazer nessa situação? Por várias vezes apareceu homens, serial killers, fazendo as suas atrocidades em toda parte do Brasil e no mundo. E por que essa situação que está acontecendo hoje, ela é tão singular com o que está acontecendo no Brasil? Lázaro é um jovem de 27 anos atormentado por um espírito imundo, atormentado pela cilada do diabo, atormentado pelas flechas inflamadas do maligno, o qual ele tem feito coisas horrendas diante da sociedade, coisas dos quais as pessoas se sentem amedrontadas, perplexas com aquilo que está acontecendo, sabendo que isso é do homem. O homem é mau, o homem é caído, o homem é perverso, o homem sem Deus, ele é completamente destrutivo. Por isso é necessário olhar para as Escrituras Sagradas para entender a situação desse homem. Um homem que cometeu vários crimes na Bahia no ano de 2007, 2013, 2016, cometeu assassinatos, homicídios em geral, estupros de todos os tipos. Um homem o qual pela sociedade merece morrer. Um homem pelo qual pela sociedade tem que ser trancafiado e tomar uma cadeia perpétua. Mas o que nós devemos tirar de lição dessa situação? O que tem a ver o acontecimento desse homem, Lázaro, com a situação atual de Brasília, com a situação atual do legislativo, do judiciário, do executivo? Devemos entender o que acontece no macro reflete no micro, e o micro é apenas uma fração daquilo que acontece no macro. A mídia está toda voltada para a situação desse Lázaro, onde a feitiçaria, a magia negra e algo semelhante acontece todos os dias, não apenas no palácio, mas dentro da Câmara Legislativa e principalmente dentro do Supremo Tribunal Federal. É ali que acontece os piores assassinatos, os piores estupros. O Brasil está sendo assassinado, estuprado, levipendiado, cenário político, pelo um cenário onde o Supremo Tribunal Federal é pior do que o Lázaro, que está sendo caçado pela polícia. Se você está curtindo o nosso vídeo, inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, nos ajuda a ranquear esse vídeo para que essa mensagem chegue em muitos outros lugares, que essa plataforma venha entender que essa mensagem é relevante. Mudando de assunto, mas relacionado ao Lázaro, na Bíblia Sagrada fala de um homem muito rico, que tinha suas vestes maravilhosas, vestido de púrpura, e o qual também na mesma região jazia ali no mesmo local um homem muito pobre, por nome Lázaro. Isso está lá em Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31.
você vai compreender que esse Lázaro bíblico não tem nada a ver com o Lázaro caçado pela polícia, pelo Lázaro estuprador. Mas é um ato de reflexão nesse momento para você que está acompanhando essa situação em todo o mundo. Nós assistimos noticiário em todo o tempo e em todo momento. Nós estamos vendo todo o tempo a mídia falando a respeito do assunto Lázaro. Mas nós estamos esquecendo de um Lázaro o qual era muito pobre. Um Lázaro que era mendigo, que ficava à porta da casa de um homem muito rico e desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa. Esse Lázaro, ele não tinha onde dormir, aonde reclinar a cabeça. Era um homem extremamente necessitado de alimento físico. É sobre esse Lázaro que vamos fazer um comparativo com o Lázaro da atualidade. O que tem a ver um homem ser usado por obras de magia negra, o qual nenhum policial, por mais que tenha as suas forças táticas, não consegue encontrá-lo. Agora vamos falar de um Lázaro que a Bíblia relaciona de um homem humilde, de um homem que desejava comer as migalhas caídas da mesa de um rico, mas era um homem que temia a Deus. Era um homem que conhecia o Cristo ressuscitado, um homem que sabia quem era Jesus. O rico não dava mínima atenção para os fatos que estavam acontecendo ao redor do seu palacete. E não olhava para as dificuldades da sociedade ao redor. E na dificuldade da sociedade ao redor tinha o mendigo Lázaro, que desejava comer as migalhas. Um breve tempo, Lázaro morreu e os anjos o pegaram e levaram para junto do Senhor Jesus, para o seio de Abraão. Logo em seguida, o homem muito rico morre também. E esse homem muito rico vai para o Hades, vai para o inferno e lá passa por uma tormenta monstruosa. Passa por uma tormenta de feridas, de dores, uma tribulação sem fim. Em Romanos capítulo 1, verso 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Mas os homens preferem viver uma vida desonesta, mentirosa e facciosa. Os acontecimentos da atualidade é um reflexo de toda a estrutura de um país que passa por uma corrupção, não só desse momento, mas de anos de corrupção, porque o homem é depravado, o homem é corrupto. O homem, ele é completamente maléfico. O homem precisa de Cristo, é necessário que o homem tenha Cristo em seu coração para viver uma vida regrada, uma vida honesta, uma vida correta, uma vida de expressão diante da sociedade. Porque sem Deus somos homens vulneráveis, homens suscetíveis às coisas mudando, às coisas caídas. A palavra do Senhor fala que nós somos depravados. Em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse jovem que está sendo caçado como um cachorro, como um bicho, que de fato ele tem esse reflexo de um bicho, de um ser humano, completamente sem qualquer reflexo de humanidade, é um bicho. Mas isso é uma pontinha de toda uma sociedade destruída, corrupta. E quando relacionamos essa situação com a palavra de Deus, vemos que a degradação do homem só vem a piorar no passar dos tempos. Só vem a ficar mais desenfreada, de uma forma o qual que parece que está aumentando a situação. Na verdade, está ficando uma patente, está ficando claro aquilo que é do maligno, aquilo que já é de fato um registro da assinatura de Satanás. Esse jovem
se ele tem pacto com o diabo, se ele tem o livro de São Cipriano, se ele faz algo semelhante a isso, isso não é nada. Temos que entender que o Cristo que temos em nossos corações é muito maior do que qualquer forças externas que está no mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso eu preciso compreender e preciso entender que toda essa tormenta causada por essa situação que está amedrontando pessoas que moram no sítio, na região ali onde esse jovem é procurado, é por um relapso de tempo. Ele vai ser achado e vai pagar por aquilo que ele deve. Se ele se arrepender dos seus pecados e buscar a Cristo, o Senhor é fiel e justo para perdoar. Agora, do contrário, o inferno lhe chama. O inferno está de boca aberta esperando ele entrar para ser tragado pelo inferno. Quando a Bíblia relata de Lázaro, o pobre, que foi para o seio de Abraão, fala de um homem que temia Deus, mas era pobre. Um homem que temia Deus, mas mendigava. Mas que ele sabia que o galardão dele não estava na terra, o galardão desse homem estava no céu. O rico, por sua vez, era muito rico, mas mendigava porque não tinha Cristo em seu coração. A palavra do Senhor fala que do que vale ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Do que vale ganhar todas as riquezas do mundo, mas ir para o inferno. Esse jovem Lázaro, que hoje é caçado, ele não tem nem riqueza e nem pobreza. E a vida dele está na mão do Senhor, que tem o poder para lançar ele no céu ou no inferno. Se arrependeu dos seus pecados, ele certamente herdará o reino de Deus. Mas do contrário, o inferno está às portas. O que eu e você temos feito para a proclamação do reino dos céus? Temos só olhado para o noticiário e temos ficado apático em relação a tudo isso? O que nós temos feito para mudar a história da nossa nação? Não é apenas um fato isolado. O Brasil e em toda parte estamos sendo cada dia mais massacrados, estamos sendo lixados por uma situação, por uma população, por um sistema podre que não apenas está roubando a nação, está assassinando a nação, está estuprando a nação. A palavra do Senhor nos diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e o que for necessário para a minha sobrevivência, Cristo me dará, Ele sendo o pastor da minha vida. Se eu ganho o mundo inteiro, mas não tenho um relacionamento com Cristo, do que vale eu ganhar tudo isso? Pois o inferno me espera. Então é importante que eu entenda que eu viva bem com o que tenho, sabendo que o melhor de Deus é Cristo. O melhor da vida é Cristo. O melhor de tudo isso é saber que o meu galardão é morar no céu, assim como foi com aquele mendigo Lázaro que mendigava a porta daquele homem muito rico. Aquele homem muito rico foi para o inferno e mendigava agora um pouco de água para que viesse refrescá-lo no inferno. E ficou preocupado com os seus parentes, que não ainda estavam mortos, e pediu para que o Senhor enviasse homens para evangelizar, para dizer para os seus parentes: ó, converta-se, porque o inferno arde em chama. E a palavra do Senhor nos diz claramente: não tem como mortos conversar com mortos. Por isso, hoje, eu e você temos a oportunidade de falarmos com Deus, ainda que temos o fôlego de vida, porque depois que passarmos essa vida para o outro lado, só resta o juízo para nós. O que eu e você estamos esperando? Buscamos agora o reino de Deus, buscamos agora a justiça de Deus, buscamos agora uma reconciliação com Cristo, uma reconciliação com o Pai, para que vivamos uma vida, sim, verdadeiramente honesta e reta diante do Deus Todo-Poderoso. A caçada, ela é sempre necessária, mas precisa de uma estratégia lógica, uma estratégia o qual o pensamento humano ele não resolve. Estamos tratando de um assunto que é uma ação maligna, que há uma ação de extrema necessidade de uma intercessão.
Brasil, é necessário que venhamos interceder pela nação nesse momento, nesse exato momento, porque não é um fato isolado lá em Goiás, é um fato que acontece todos os dias em muitas casas desse Brasil. Fiquem alerta, ore um pelos outros, ore pelos seus amigos, ore pelos seus vizinhos e fique atento, porque Deus tem algo maravilhoso para nós, para os filhos que buscam a tua face, que buscam a tua justiça em espírito e em verdade. Deus tem planos para nós, planos de paz, planos de vida, planos de alegria, não planos de tormento. O Senhor reservou para nós lá no céu uma mansão celestial de glória, de majestade. Tudo que o Senhor tem feito para os seus filhos são dádivas das tuas mãos. O que eu e você temos feito para melhorar a situação na nossa nação, da sua cidade, do seu bairro ou da sua família? Ou só vamos olhar para a mídia e vamos ver um homem cruel, um homem mau, um homem que está atormentando toda uma nação? Talvez você seja um homem mau e precisa de arrependimento, precisa buscar a Cristo. Nós não somos perfeitos, mas podemos buscar nos aperfeiçoar em Cristo. Podemos buscar um alívio no Senhor, não um alívio temporal, mas um alívio permanente, no Deus que pode mudar toda a história. Vamos estar em oração, vamos estar em busca, vamos estar cada dia mais olhando para o alto, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Só Cristo é o caminho, só Cristo é a verdade, só Cristo é a vida. E não tem outro meio de irmos para o céu, de olharmos para as mansões celestiais, se não for através de Cristo. Por toda essa situação que está acontecendo no Brasil e no mundo, com Covid, guerras, homicídios a torto direito, de toda a tormenta que está acontecendo no mundo. O mundo está sofrendo, não é apenas o Brasil nesse momento, mas todo mundo está sofrendo. Quando olhamos para as Escrituras, sabemos que quando buscamos a Deus, buscamos a paz. Quando buscamos a Deus, buscamos uma riqueza que transcende o nosso entendimento. Buscamos uma riqueza que o homem não consegue adquirir de forma alguma, porque buscamos a vida. E não tem nada mais rico do que ter vida. E vida só encontramos em Cristo. Liberdade só encontramos em Cristo. E se Cristo me libertou, te libertou, somos livres para adorar. Mesmo que nós venhamos ser calados, mortos, o nosso corpo será jogado num solo, na terra, mas a nossa alma, o nosso espírito será levado para o céu, para ficar junto com o Pai, no seio de Abraão, junto a Cristo, assim como aconteceu com o mendigo Lázaro, de Lucas 16, verso 19. Que buscamos ao Senhor. Não sejamos como Lázaro, caçado pela polícia, mas sim como Lázaro, de Lucas 16, verso 19. Do Lázaro que mendigava aqui na terra, mas no céu gozou alegria, gozou riqueza, porque estava do lado do Rei dos Reis e do Senhor do Senhor. Deus abençoe tua vida. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Que as ricas bênçãos do Senhor sejam sobre ti.